Sabe como é? Para quem empreende, a realidade muitas vezes é essa. As ideias são ótimas, os projetos são super inovadores, mas, na hora de fazer acontecer o que acontece, falta dinheiro. E essa falta de caixa acaba prejudicando dia a dia a operação. Mas olha, a boa notícia é que tem solução. E o nome dela é gestão financeira. Então vamos mergulhar nisso para entender como que se transforma a saúde financeira de um negócio. Para começar, vamos reconhecer uma situação que, olha, une micro e pequenos negócios pelo país inteiro. É um dilema bem comum que trava o crescimento e, claro, gera muita preocupação. E aí, essa pergunta soa familiar? É aquela frustração de ter um potencial enorme, mas sentir que as finanças são uma barreira, um muro. Muitos negócios brilhantes, mas brilhantes mesmo, enfrentam exatamente esse desafio todos os dias. E essa sensação não é só uma impressão, não. Dá uma olhada nesse depoimento do Eudes Lancone Filho. Ele descreve perfeitamente a angústia que é gerenciar uma empresa meio que no escuro, sabe? Onde a falta de clareza nos números gera uma insegurança que não acaba. É um sentimento que paralisa. E aqui está o ponto central de tudo. Essa frase é a base de toda a boa gestão. Sem dados, sem indicadores, qualquer decisão vira puro instinto. E como a gente bem sabe, instinto não paga as contas no fim do mês. É preciso ter controle para poder gerenciar de verdade. Certo. Então, por onde começar a colocar a casa em ordem? O primeiríssimo passo, a fundação de tudo, é ganhar visibilidade. Isso significa, basicamente, controlar o caixa. Vamos ver como isso funciona na prática. O interessante aqui é que a gente consegue visualizar o caos, né? O caixa de uma empresa é o centro nervoso de tudo. Pagamento de salário, compra de material, imposto, recebimento de cliente, tudo passa por ali. Sem um sistema para organizar, fica impossível entender o que de fato está acontecendo. E a ferramenta para organizar essa bagunça toda é o tal do plano de contas. Pensa nele como se fosse o cérebro da operação financeira. É um sistema que vai classificar cada centavo que entra e cada centavo que sai, permitindo não só organizar, mas, principalmente, analisar de onde vem e para onde vai o dinheiro. E essa analogia do guarda-roupa é simplesmente perfeita. Ter um plano de contas é como ter um armário todo organizado. Se aparece um convite de última hora, não tem pânico. A gente sabe exatamente onde está cada peça. Na empresa é a mesma coisa. Com as finanças organizadinhas, tomar decisões rápidas e certas fica muito mais fácil. E olha, não é um bicho de 7 cabeças, tá? O processo básico segue esses 4 passos. Primeiro, separar o que entra do que sai. Depois, criar aqueles grandes grupos, sabe? Tipo despesas com vendas, despesas estruturais, aluguel, luz e de pessoal. A mesma coisa para as entradas. E, por fim, dar um código para cada item, criando uma estrutura lógica que faça sentido. Ok. Com o passado e o presente organizados pelo plano de contas, o próximo passo é usar esses dados para olhar para frente. Vamos conhecer agora a ferramenta que permite prever o futuro financeiro do negócio. E essa ferramenta é o fluxo de caixa. Ele não é só um registro do que já passou. A grande força dele é projetar o futuro. Ele mostra como o saldo do caixa vai se comportar nas próximas semanas, nos próximos meses, com base nos compromissos que já existem e nas vendas que estão previstas. É uma verdadeira bola de cristal, só que baseada em dados. A diferença é brutal, da água para o vinho. Sem o fluxo de caixa, a gestão é só reativa. É viver apagando incêndio. A incerteza domina tudo. Com o fluxo de caixa, a gestão se torna proativa. Dá para antecipar problemas como uma futura falta de dinheiro e agir com calma para achar a melhor solução com o menor custo. A intuição dá lugar à confiança que vem dos dados. E o depoimento do Eludes confirma isso. O fluxo de caixa vira o guia para as decisões estratégicas. Investir em marketing agora? Contratar mais gente? Os números dão a resposta, trazendo segurança para cada passo que a empresa dá em direção ao crescimento. Bom, com caixa sob controle e a visão do futuro bem mais clara, a gente pode avançar para um conceito um pouquinho mais complexo, mas que é absolutamente vital: o capital de giro. Pensa nele como se fosse o combustível que mantém o motor da empresa funcionando todo santo dia. De um jeito bem simples, capital de giro é o dinheiro que a gente precisa ter para cobrir aquele descasamento de tempo, sabe? Aquele vão entre pagar as contas, fornecedores, salários e receber o dinheiro das vendas. Sem ele, a empresa simplesmente para. Trava. E para a gente entender essa necessidade de capital de giro, a gente precisa olhar para a sala de máquinas da empresa, os seus ciclos. Esse diagrama aqui mostra bem a dança entre o momento da compra da mercadoria, o pagamento ao fornecedor, a venda e, finalmente, o recebimento do cliente.
A grande chave está em gerenciar os prazos dentro desses ciclos. O primeiro prazo importante é o prazo médio de estoque, o PME. Ele mede, em média, quantos dias o produto fica ali na prateleira parado antes de ser vendido. Um PME alto significa dinheiro parado por mais tempo, sem gerar retorno. O ideal é que esse ciclo seja o mais curto possível, claro. O segundo é o prazo médio de recebimento, o PMR, porque mesmo depois da venda, quanto tempo a empresa leva para de fato receber o dinheiro? Vendas parceladas, por exemplo, aumentam muito esse prazo. Isso significa que a empresa precisa se bancar por mais tempo enquanto espera o dinheiro entrar no caixa. E por último tem o prazo médio de pagamento, o PMP. Esse é o fôlego que os fornecedores dão. Quanto maior o prazo negociado para pagar, mais tempo a empresa tem para usar o dinheiro em outras coisas. Esse é um prazo que a gente deve sempre tentar alongar. Agora, a gente junta tudo. Somando o tempo de estoque, que é o PME, com o tempo para receber, que é o PMR, a gente tem o tal do ciclo operacional. Daí, a gente tira o prazo que temos para pagar, o PMP, e chegamos no número mágico, o ciclo financeiro. São os dias em que a empresa precisa se financiar com capital próprio. O objetivo de toda boa gestão é fazer esse número ser o menor possível. Juntando todas essas peças, controle de caixa, fluxo de caixa e a gestão do capital de giro, o resultado é uma transformação completa. A pessoa que empreende deixa de ser alguém que só reage aos problemas para se tornar quem define a estratégia do jogo. Essa é a grande virada de chave. Uma gestão financeira bem feita troca a incerteza pela clareza, a reação pela antecipação, aquele estresse de não saber se as contas vão fechar dá lugar à confiança de tomar decisões baseadas em fatos. O foco sai do operacional do dia a dia e vai para o estratégico, vai para o crescimento. E a imagem final é essa, uma pessoa no controle, usando os dados não para apagar incêndio, mas para planejar os próximos passos, para construir um crescimento que seja sólido, que seja sustentável. As finanças deixam de ser uma fonte de medo e se tornam a maior aliada do negócio. E para fechar, fica uma provocação. Com essas ferramentas em mãos, com essa clareza sobre os números, a pergunta não é mais será que vai dar? Mas sim, qual vai ser o nosso próximo grande passo? O poder de decidir volta para onde deveria estar, nas mãos de quem empreende.